Uma leitura bíblica do livro de Gênesis até Juízes nos mostra uma mensagem central de Deus para nós. A mensagem de que Deus está buscando salvar o ser humano que se perdeu. Lá em Gênesis nós temos a criação do mundo e do universo e do homem e da mulher para viverem felizes adorando o Senhor. Mas a Bíblia conta que eles viram as costas para Deus, escolhem o pecado, se afastam do Senhor. E o que nós vemos é a multiplicação, então, da humanidade por toda a terra, espalhando também a maldade. Até o ápice da maldade no livro de Gênesis, contando a vinda do dilúvio. Deus decide destruir todas as coisas, mas poupa a humanidade usando Noé. Então a humanidade é preservada e novamente volta a se multiplicar, e algumas décadas ou séculos depois, Deus novamente toma a frente para buscar o ser humano perdido. Ele vai atrás de Abraão, chama esse homem para formar um povo e através desse povo abençoar todos os povos. Então Deus vai formar o povo de Israel a partir de Abraão, seu filho Isaac e Jacó. E este povo é formado em 12 tribos que cresce e se multiplica no Egito, na terra do Egito. E após 400 anos de escravidão no Egito, Deus então decide libertar esse povo através de Moisés. E Deus tira o seu povo do Egito com sinais miraculosos, incríveis. Esse povo então viaja pelo deserto, uma viagem de poucos anos, acaba durando 40 anos por causa da desobediência. E Deus é fiel, cumpre sua promessa. Moisés é sucedido por Josué, e Josué lidera o povo na conquista de Canaã e na posse dessa terra. Então começa o período do estabelecimento do povo de Israel na terra prometida, o chamado período dos juízes. É um período de ciclos de falhas, em que o povo desobedece a Deus, é castigado, se volta para Deus, Deus liberta, e novamente eles desobedecem a Deus, e assim sucessivamente. Em todo esse tempo nós vemos o quê? Deus buscando salvar o ser humano que se perdeu e que escolheu o pecado. O Messias, que foi prometido no Éden para Adão e Eva, o descendente de Abraão prometido pelo Senhor, o verdadeiro juiz, libertador da humanidade, o Messias Jesus Cristo é o grande alvo de toda essa história bíblica. Hoje, como sempre, qualquer pessoa pode ser salva do pecado e iniciar um relacionamento correto com Deus por meio da fé no Messias, Jesus Cristo. Mas uma pergunta que muita gente faz é a seguinte: eu corro o risco de perder a salvação? Uma vez me achegando a Cristo pela fé, a minha salvação é obtida. Ela pode ser perdida? Antes, um parênteses. Sim, a verdade bíblica permanece de que existem os salvos e os não salvos. Hoje em dia isso tem sido ignorado, tem sido abandonado. Mas continua escrito lá em João 3,36, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não crê, quem rejeita, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A Bíblia sempre deixou bem claro, existem aqueles que têm vida com Deus e aqueles que estão debaixo da ira de Deus. A questão nesse vídeo é a seguinte: se uma pessoa que creu em Jesus escolher o pecado, ela pode deixar de ser filha de Deus? Ela pode voltar a ser um réu culpado novamente? Ela volta a morrer espiritualmente de novo depois de ter ressuscitado pela fé em Cristo? Eu queria chamar a sua atenção para um período muito triste da época dos juízes, que já é contado no livro de Samuel, em 1 Samuel capítulo 4. Esse relato parece indicar que sim, é possível perder a nossa salvação. Por quê? Porque depois de um longo período de rejeição a Deus e desobediência por parte do povo de Israel, o pior aconteceu. Eles foram derrotados pelos filisteus, o sacerdote do povo, que era Eli, foi morto, o seu filho Finéias, que também era sacerdote, morreu, e a arca da aliança, a arca que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, foi levada embora pelos filisteus. A nora do sacerdote Eli, filha de Finéias, ela deu à luz exatamente no dia em que a notícia trágica chegou. E ela decidiu registrar essa tragédia, sabe como? Colocando no próprio filho um nome que lembraria essa tragédia. Ela chamou o filho de Icabode. E 1 Samuel capítulo 4, versículo 21, diz que ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido.
E aí você diz, sim, realmente, nós perdemos a nossa salvação se desobedecemos ao Senhor. Eu quero dizer que não, devemos entender que não. O que nós temos em 1 Samuel capítulo 4, preste atenção, não é uma lição sobre perda de salvação, mas perda na salvação. Ou seja, nós não perdemos a salvação, mas perdemos privilégios na salvação. Jesus Cristo, muito tempo depois, deixou isso muito claro. Em Mateus 25, 29, nós temos um ensino famoso de Jesus. Você já deve ter ouvido. Jesus diz assim, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. O que acontece é o seguinte, quando nos achegamos a Deus pela fé em Cristo, o Messias prometido de Gênesis até o livro de Juízes, como vimos, quando nos achegamos a Deus, possibilidades incríveis de uma vida privilegiada com Deus se abrem para nós. Possibilidade de uma vida de paz interior, possibilidade de um casamento super bacana, possibilidade de filhos e uma família abençoada, um ministério legal, possibilidade de abençoar e impactar outras vidas, possibilidade de participar de uma igreja e desfrutar de um convívio gostoso e bacana, possibilidade de ter sucesso no trabalho, nas finanças, incríveis possibilidades. E funciona assim, quanto mais fidelidade mostramos na caminhada com Cristo, mais desses privilégios nós recebemos. Mas quanto menos fiéis, menos recebemos. Quanto mais desobedientes, mais sofremos prejuízo, podendo chegar ao ponto, como diz o apóstolo Paulo, de sermos salvos sim, mas como que através do fogo, perdendo todos esses privilégios. Essa expressão famosa de Jesus, a quem tem, mais será dado, a quem não tem, até o que tem será tirado, foi a conclusão de uma parábola que ele contou, a famosa parábola dos talentos. Cada empregado nessa história do seu patrão recebe uma quantidade de recursos para cuidar, administrar e multiplicar. Aqueles empregados que fizeram um bom uso desses talentos receberam mais talentos e mais talentos. O empregado que fez mau uso e que não multiplicou os recursos perdeu até mesmo o que tinha. É assim que funciona a nossa salvação. Nós não perdemos a salvação, mas perdemos na salvação, perdemos privilégios que poderíamos desfrutar. Quero dar rapidamente para você 2 exemplos do mundo atual para entender essa parábola. Primeiro é de um time de vendas. Imagine que você é um chefe de um time de vendas e ali você tem vendedores produtivos, engajados, que trabalham, se esforçam e vendem muito o produto que você entrega para eles. Existem os vendedores desleixados, ociosos, que vendem muito pouco ou quase nada. Eu pergunto, para quais vendedores você vai dar mais produtos para vender? Para quais vendedores você vai oferecer mais vantagens, promoções e privilégios? É claro que para esses vendedores que se destacam e que se esforçam. Já os vendedores improdutivos vão perder cada vez mais. Assim também é dentro de uma família, imagine você com 2 filhos. Você concorda comigo que a frase uma vez filho, sempre filho é correta, não é verdade? Mas imagina que nessa família um bom pai tem um filho bom, fiel, obediente, e esse filho bom, fiel e obediente vai desfrutando mais e mais privilégios da parte do seu pai. Vai recebendo vantagens, vai recebendo benefícios. Já um outro filho é desobediente, trata mal o seu pai, não faz as coisas que tem que fazer, só dá prejuízo. Esse pai vai deixando de dar vantagens e privilégios para esse filho. E até mesmo a chance de conviver com o próprio pai pode ser perdida. Eu mesmo já vi filhos de tão rebeldes que acabaram tendo que sair da casa do próprio pai e foram morar nas ruas. É muito triste quando isso acontece. Aquele filho continua filho, não deixa de ser filho, mas perdeu praticamente todos os privilégios possíveis. Assim é a nossa salvação em Cristo Jesus. E por que é muito importante perceber isso? Porque isso nos encoraja a mergulhar fundo na vida com Jesus, porque vale a pena. Privilégios incríveis nos aguardam e nós mergulhamos fundo por 2 motivos. E eu quero terminar com isso. Primeiro, estamos 100% seguros em Cristo. O Deus que foi atrás da humanidade, lá em Gênesis, lá em Êxodo, lá em Números, lá no livro de Juízes, esse Deus garante a nossa salvação
por meio do seu Filho Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, os privilégios incríveis dessa salvação estão nos aguardando para nós desfrutarmos à medida que levamos Deus e sua palavra, a Bíblia Sagrada, levamos a sério em nossa vida. E assim vamos desfrutar mais e mais dos privilégios da salvação. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra possa mudar o seu modo de pensar e incentivar você a viver com compromisso cada vez maior com Cristo.